Olá pessoal, bem-vindo aí ao canal Merak 360. Hoje para falar um pouquinho aí sobre a bandeira nacional, isso mesmo. Aqui eu preparei uma apresentação para você baixar aí essa apresentação e passar aí para os seus alunos. Basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo. Na descrição do vídeo tem um link, você consegue acessar esse documento em PDF. Aí você já tem aí uma apresentação prontinha para você aí passar para os seus alunos, tá bom? Estamos aí, né, 7 de setembro, e nada melhor do que a gente entender um pouquinho mais sobre a nossa bandeira, né? Então vamos falar um pouquinho sobre as cores e os símbolos, tá? Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui o material, e aí vocês podem depois estar utilizando. Então a primeira bandeira aí foi criada em 19 de setembro de 1822 por Dom Pedro I, logo após a independência do país. Aqui é uma representação dele, ele não era assim, né? Mas Dom Pedro I, que viveu aí de 1798 a 1834. Antes dessa primeira bandeira já existiam outras, né? Mas estavam ligadas aí ao Reino de Portugal, né? Então, mas não era propriamente uma bandeira brasileira, uma vez que o Brasil era colônia de Portugal. Porém, a bandeira inicial era parecida, mas não era igual a que nós temos hoje. Então, importante a gente ver aqui algumas dessas fases, né? Nós temos em 1822 essa primeira bandeira ainda com símbolos do Império. Então tinha lá ainda o brasão da família real de Portugal. Já na segunda bandeira, com a proclamação da República, as armas do Império foram substituídas. Porém teve essa transição, onde parece mais uma bandeira inspirada na bandeira dos Estados Unidos, né? Já vamos ver. E por fim a bandeira que nós conhecemos hoje, né? Como esse losango amarelo, o círculo azul e aquela faixa branca onde está escrito ali ordem e progresso, tá bom? E a frase que está na nossa bandeira, ordem e progresso, né? É inspirada nos ideais da corrente filosófica, né? Teoria aí do positivismo, criado aí pelo filósofo e sociólogo Augusto Comte, tá? Augusto Comte é o pai da sociologia, né? Uma ciência que estuda aí a sociedade e a sua formação no progresso. O positivismo tinha esse ideal de progresso humano contínuo, ou seja, baseado na ciência, no conhecimento. Então, Augusto Comte era, como se diz, um sonhador, né? Mas ele fundou aí as bases da ciência sociológica, né? E deixou esse legado na nossa bandeira, porque ordem e progresso, né? Então a ideia de que o conhecimento traria mais ordem e progresso para a humanidade. Então isso aí foi fortemente influenciado por causa até mesmo, né, de Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca, que era um positivista, né? Bom, a bandeira do Brasil, então, de 1922 a 2025, então essa é a primeira bandeira. Verifiquem que ela é muito parecida, né? A diferença é que ao invés do círculo azul com a faixa, nós temos aqui o brasão da família real. Então veja aí, ó, bandeira imperial do Brasil, né, que esteve em vigor de 1822 a 1889, né, até a proclamação da República, e surgiu durante o governo do imperador Dom Pedro I e marca a libertação política em relação a Portugal. Então essa bandeira é histórica, porque ao ser criada por Dom Pedro, né, e marcando a independência do Brasil de Portugal, então é uma bandeira histórica. E o café e o tabaco representam a riqueza do país, né? Então nós estamos vendo aqui esses ramos, né, identificando aqui o café e o tabaco. E as 19 estrelas são as províncias em que o Brasil era dividido na época. Aqui tem as províncias, são essas estrelas, né? E ela é inspirada no brasão da família real, né? Então as cores, né, o amarelo, o próprio verde e a forma do brasão, né, com a coroa aqui de império, né? Então é inspirada, mas mostra aqui a independência do Brasil em relação a Portugal, que agora utiliza símbolos nacionais, como a gente pode ver aqui a folha de tabaco e a folha de café, tá bom? As riquezas do Brasil. E também aqui, como diz as estrelinhas aqui, que são as províncias brasileiras naquela época, tá bom? Aí nós vamos ter a transição, que é aquela bandeira que mais parece uma bandeira dos Estados Unidos, não é isso? Ela ficou apenas por 4 dias, apenas isso, né, após a proclamação da República. Então, com a proclamação da República, essa bandeira aqui
deixou de ser interessante, porque ela lembrava ainda o Império, né? E ainda lembrava aqui o brasão da Casa de Portugal, né? Então isso não era interessante para o país com a proclamação da República. Então uma bandeira que parece até inclusive inspirada na bandeira dos Estados Unidos, né? Que é muito parecida com essa aqui, mudando as cores, o azul, o vermelho, né? Entra no lugar aqui, e o branco, mas é muito parecida. Por fim, né? Em 19 de novembro de 1989, a bandeira, essa bandeira aqui, foi finalmente substituída por essa nossa bandeira que retrata realmente o nosso país, né? Então foi idealizada aí por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Leme e foi desenhada pelo artista Décio Vilares. Ela foi apresentada 4 dias depois da proclamação da República, substituindo a antiga bandeira imperial, essa daqui, tá bom? Então essa daqui ficou 4 dias e essa de fato veio substituir, né? Então veja o que eles fizeram. Eles tiraram uma foto, vamos dizer assim, né? O artista desenhou, né, o céu do Rio de Janeiro nesse dia, e é como se fosse um retrato, né, do que aconteceu naquele dia. Então tá aqui, ó, as estrelas como estava no céu do Rio de Janeiro naquele dia. Então vamos ver aqui, ó, as cores da nossa bandeira. Então a bandeira, geralmente a gente hoje, né, nós falamos das cores da bandeira, o verde, o amarelo, o azul, né, mas ela tem uma conotação histórica. Essas cores está ligada à formação do Brasil enquanto nação, né? Então primeiramente o verde, né? O verde foi escolhido por Dom Pedro, esse retângulo verde, né, que permaneceu na nossa bandeira, como uma cor oficial do Império Brasileiro. Tá? Essa cor estava muito presente nas bandeiras de várias batalhas portuguesas. Então já era, né, da família real utilizar, família real, né, na Europa, nas suas batalhas, eles utilizavam essa cor na bandeira verde. Então está ligada às lutas pela liberdade. Então quando nós vemos o verde na nossa bandeira, estamos vendo um símbolo de luta e de independência, que remonta aí aos tempos, né, da própria nação de Portugal na Europa, e que veio para o Brasil. Dom Pedro também, ao lutar pela nossa independência, ele então escolhe essa cor verde. Então, cor da Casa Real de Bragança, pertence à família de Dom Pedro, os monarcas de Portugal. Então, por isso o verde. Aí vai ser ressignificado, né? Então, os republicanos, né, com a proclamação da República, eles não aboliram o verde, permaneceram o verde, mas deram um novo significado. O verde agora representa não a Casa de Bragança, né, embora permaneça com esse ideal de liberdade, mas, né, e de esperança, por isso o verde, né, a esperança, a liberdade, mas principalmente porque o nosso país é vasto, né, em matas e florestas, riquezas naturais, né, simbolizadas pelo verde. Imagine hoje, nosso Brasil continua com muitos lugares, né, com mata, principalmente na Amazônia, mas imagine naquela época, né, a extensão da Mata Atlântica, né? Então isso tudo, de certa forma, impressionou aí as pessoas, né? O amarelo também está ligado aí à família, né, de Dom Pedro, porque ele aparecia no brasão de armas, né, dos portugueses, que a partir de 1850, depois que Portugal conquistou a região de Algarve, né, essa cor amarela tinha a ideia de representar as conquistas dos castelos dos mouros, né, esses povos lá que invadiram a Europa, né, naquela região ali. Então, a conquista desses castelos. O amarelo, então, na nossa bandeira, representa uma história de conquistas e vitórias. Então, o verde tem a ver com a liberdade, a batalha, a esperança, e depois foi ressignificado para a ideia de um país, né, de mata deslumbrante, né, de verde, florestas, né, riquezas naturais. E o amarelo também tinha ligação com essa ideia de conquistas e vitórias de Portugal, que estava no brasão, né, da família portuguesa, mas foi ressignificado pelos republicanos. Então, do mesmo modo, passou-se a dizer que a cor amarela ou dourada representa as riquezas do país, né, especialmente o ouro. O Brasil rico em ouro, né? Muito ouro foi retirado daqui por Portugal, né? E também pode simbolizar o sol, fonte de energia, de luz, né? Uma vez que o Brasil é um país que está localizado nos trópicos, né? Na região ali próximo do Equador, bem no meio, que divide ali aquela região, aquela linha imaginária que divide o nosso planeta. E então, portanto, é um local de sol intenso, né? A gente sente isso. O Brasil, de norte a sul, é um país ensolarado.
Então é um país tropical, está entre os trópicos, né? Muito bem. O azul e o branco. Bom, primeiramente, nos donatários, nas capitanias hereditárias, que eram aquelas faixas de terras que foram doadas para eles, né, colonizarem o país, né? Essas faixas de terra desses donos dessas capitanias hereditárias, eles utilizavam em suas bandeiras, né? Eles utilizavam muito ali o azul e o branco para representar seu território. Então isso permaneceu, tinha uma ideia disso daí, né? Porém, essas cores também foram ressignificadas. Primeiro porque o azul representa o céu, né? Um céu já mais escurecido, né? Marinho, né? Representa o céu do Rio de Janeiro na noite da proclamação da República. Então, 1889, na noite da proclamação da República, como eu disse para vocês, é como se o artista tivesse capturado o céu do Rio de Janeiro. Por isso, tem ali, ó, né, o desenho das estrelas, né, representando o céu do Rio de Janeiro, tá bom? Então, as estrelas que vemos na bandeira, nas armas e nos selos nacionais também, né? Tem um significado muito especial. Cada estrela representa um estado brasileiro e o Distrito Federal, né, onde fica a capital do país. Distrito Federal, onde fica Brasília, a capital do nosso país. E o mais incrível é que a posição das estrelas na bandeira é exatamente como estava o céu do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro de 1889, quando foi proclamada a República. Então o artista capturou ali, né, como que estava o céu. Então a gente vê aqui, ó, a representação, né, das estrelas, e essa representação das estrelas ela aparece na bandeira do Brasil. Nós podemos ver aqui, ó, nesse próximo slide, né, que é aqui onde está escrito Ordem e Progresso, ali aquele lema positivista, né, da ideia de progresso constante, positivo, né, o ser humano vai caminhar para o progresso sempre, sempre, com a busca do conhecimento, avanço do conhecimento. Nós temos as estrelas. Então cada estrelinha dessa daqui representa um estado brasileiro. Então a número 1, Pará; 2, Amazonas, né, ó, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Acre, Amapá, tá aqui embaixo, tá vendo? Rondônia, aqui em cima, Roraima, Tocantins, Goiás, Bahia, Minas Gerais, ó, Minas Gerais, né, nosso estado. Então veja que Minas Gerais está representado aqui, juntamente com o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro e o estado da Bahia. Então, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro estão aqui nessa imagem formando essa cruz, tá bom? Interessante, né? Então essa imagem da cruz está sendo formada por esses principais estados naquela época, né? Os estados aí, principalmente, que dominavam aí, questão do café mesmo, né? Então Minas Gerais, São Paulo, por exemplo, café e leite, né? Então aqui está representado, ó, Espírito Santo e Bahia também são estados importantes desde o início. E depois nós temos os outros estados também, todos eles representados aí nesta constelação, nesse conjunto de estrelas. Então, gente, uma outra questão que alguém pode perguntar: por que essa estrela está isolada aqui acima da frase, né, Ordem e Progresso? Essa estrela representa o Pará, né? E na constelação de Virgens, aqui tem o nome da estrela, Íspica, né? Cada estado brasileiro representa uma estrela na constelação do céu na época, né? E tem um nome, né, dentro da constelação. Então aqui, ó, Pará é a estrela Íspica. Ela está isolada aqui em cima porque Pará colocaram ele aqui como um representante na época, né, pela sua extensão territorial, que ultrapassava a linha do Equador, tá? Então, como eu disse para vocês, nosso país está entre os trópicos, né? Trópicos de Capricórnio ao sul e trópico de Câncer ao norte. Vou mostrar uma imagem aqui para ficar mais fácil. Vou mostrar essa imagem aqui para vocês para identificar melhor, né? Então, essa é a representação do nosso planeta. A gente vê aqui a América do Sul, o Brasil fica nessa região amarelada, né? A gente vê aqui, ó, Trópico de Capricórnio, essa linha imaginária, e Trópico de Câncer, a linha imaginária ao norte, e a linha do Equador, que divide aqui na imaginação, né, o nosso planeta em duas metades, norte e sul. Essa região mais quente, mais ensolarada, onde o Brasil se localiza. E essa linha do Equador, dividindo aqui, vemos aqui o território do Pará. Nós temos ainda Roraima, Amapá e Pará nessa região, representando o maior território do Brasil, que ultrapassa a linha do
Equador. Por isso a estrelinha híspica, representando aí o Pará na estrela, na bandeira do Brasil, certo? Entendido isso, ó, a gente volta aqui, né? A gente consegue ver o nome das estrelas que representam cada um dos estados, né? Então a gente é interessante olhar aqui, por exemplo, que forma o Cruzeiro do Sul, não? Então essa constelação aqui, ó, Cruzeiro do Sul, ela é uma constelação que tem um brilho intenso, a gente consegue ver ela a olho nu, né? E serve para navegação. E tem aqui um ideário, aqui a gente consegue ver até um ideário assim, relacionado ao cristianismo, à religião, uma influência da religião. Por quê? Representa uma cruz e recebeu o nome disso, né, de cruz, né? Crucix, né? Então a gente consegue ver aqui, ó, Bahia, o nome da estrela é Gacrux, que é a Y Cruz. Minas Gerais é Pálida, O Crucis, Ômega Crucis. Espírito Santo recebe o nome de Intrometida, né? Ela que está aqui do ladinho, intrometendo aqui na formação da cruz, né? A Epsilon Crucis, e nós temos a Alfa Cruz, que é São Paulo, está aqui, ó, a Crux, que é essa daqui. E o Rio de Janeiro, que é a Mimosa, Beta Crucis. Então a gente lembra até de Jesus, né, que disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, né? E aparece nesse desenho no céu, né, ó, do Brasil, né, da bandeira brasileira. Então uma cruz forma o formato de uma cruz, né, com os principais estados à época, e alguns deles ainda são, né, os principais continuam sendo, né, São Paulo, um dos principais estados do país, Minas Gerais também, né, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, continua aqui, esses estados estão de grande destaque no país pela sua importância, em termos de geração de riqueza cultural também. Então nós temos essa configuração do céu na bandeira do país. E essas letrinhas alfa, ômega, beta são letras do alfabeto grego. Muito bem, ordem e progresso, como eu disse para vocês, a frase ordem e progresso que aparece na nossa bandeira é uma versão reduzida de um lema criado pelo francês, né, filósofo francês Auguste Comte, que é o fundador aí da sociologia, e representa aí, né, o ideal de amor, ter o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Essa frase aí, então, representa esse ideal, né, positivista de que com o avanço do conhecimento o progresso viria. Os autores da bandeira do Brasil, aqui nós temos algumas imagens que representando esses autores, né, que criaram essa bandeira. O matemático Raimundo Teixeira Mendes à esquerda, o filósofo Miguel Lemos ao centro e o pintor desenhista Décio Vilares aqui à direita, ok? Então é isso, gente, essa aí é a nossa bandeira, um pouquinho da história da nossa bandeira, de como foi confeccionada e das cores. Então é isso aí, curte o vídeo, se inscreve no canal. Então se você quiser baixar o material, tem aí na descrição do vídeo, basta você clicar, você vai poder baixar esse material aí para você estar utilizando na sala de aula. Então é isso, fica com Deus, até a próxima.